Quero saudar a amada igreja, os nossos irmãos que estão nesta live, tanto no Facebook como no Instagram. Nós estamos ao vivo aqui nessa live, diretamente de Natal, e nós queremos transmitir as bênçãos do Senhor, a sua palavra, e queremos saudar os nossos irmãos que estão conectados nessa live, lá de Petrolina, os nossos amigos que estão conectados também lá de Manaus, algumas pessoas do interior, e principalmente a nossa igreja, sede aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós vamos iniciar esse momento fazendo oração inicial. É importante que neste momento nós estejamos em reverência, em comunhão com o Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar. É um momento sublime, é um momento que Deus tem tudo de melhor para as nossas vidas e que certamente o Senhor vai operar grandemente na nossa vida. Então vamos iniciar. Os irmãos que estão em casa, pode-se nesse momento levar suas mentes, seus corações diante do altar do Senhor. Estejamos assim em comunhão para que o Senhor opere grandemente nas nossas vidas. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, nesta hora nós oramos, suplicando uma bênção em favor do teu povo, que se encontra nesse momento em reverência a ti, com as mentes e os corações voltados para a tua santa presença. Nós pedimos nesta hora o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, algo que neste dia nós fizemos que não agradou o teu Santo Espírito, mas que nós possamos estar, Senhor Deus, humildemente debaixo, Senhor Deus, das tuas mãos poderosas, que possa nos santificar nesta hora, nos perdoar, e que possamos adentrar a tua santa presença, ouvir a tua voz, que o teu Santo Espírito já tenha liberdade de agir em nosso favor, visitando todos os lares, todas as casas, o pessoal que se encontra nesse momento, Seu Deus, resguardado nas suas casas, nos seus lares. Visita os seus corações, abençoa, sustenta, visita os irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares que se encontram enfermos, sustenta na tua presença, que haja paz, eles não possam jamais se sentir só, que haja o auxílio, o conforto da parte do Senhor para essas vidas, Senhor Deus. Supre as suas necessidades. Pedimos nesta hora a bênção, Senhor Deus, cantando esse louvor junto conosco. Teu amor não falha. Glória a Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Glória a Deus, aleluia.
Deus, aleluia, Senhor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus. Meu Pai Santo, para a Dona Maria, minha mãe, Lucas, meu sobrinho, que pediu. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, nós estamos retornando aqui e nesse momento nós já vamos mandar a paz do Senhor para os irmãos que entraram em conexão após nós iniciarmos aqui. E eu quero mandar a paz do Senhor para a Dona Maria, a mãe de Lucas, né? A mãe de Lucas, né? Se eu posso abençoar grandemente ali a mãe de Ricardo, que está conectada, assistindo. Também nosso querido irmão que está lá em Manaus, o Fabrício Bezerra, é um amigo que tem nos acompanhado nas redes sociais, e a palavra da nossa igreja, a nossa mensagem tem alcançado essas vidas. Também nosso amigo Carlos Alberto, o Fabrício Bezerra, né? A nossa querida irmã Conceição Lobo, é uma pessoa também lá de Manaus que está nos acompanhando pela essa live. E os nossos irmãos da nossa igreja também, quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Que estejamos assim juntos, em comunhão, nesse momento quando a igreja ela está impossibilitada de reunir nos templos, nós estamos reunidos, porque o corpo de Cristo ele ainda permanece vivo, e nós estamos nos reunindo nas nossas casas, e estamos sempre, através das lives, das redes sociais, transmitindo aquilo que é importante para as nossas vidas, que é a palavra do Senhor, e que ela venha suprir as nossas necessidades, e venha como um bálsamo, como um sustento, dando-nos condição de a cada dia permanecermos assim, diante das adversidades que neste momento as condições nos impõem. Amados irmãos, nesta hora eu convido os que puderem abrir a sua palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada, ou até mesmo no aplicativo, aqueles que puderem. Eu creio que aqueles que estão usando o celular não vai poder fazer isso, mas se tiver um outro celular pode acessar o aplicativo sem problema nenhum, mas que possamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo 3. Aos irmãos que tiver a palavra, pode abrir a palavra
Nós vamos esperar um momento para que os irmãos possam manusear a palavra. É Êxodo, logo no início. Êxodo é o capítulo 3. Os irmãos que estão sem a Bíblia, então somente escute, que nós vamos ler aqui a mensagem, né, a palavra de Deus aqui, alguns versículos do capítulo 3. Então em Êxodo 3, a partir do primeiro verso, a palavra nos fala o seguinte: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou a Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Eterno Deus, oramos pela tua palavra, e que essa palavra ela venha a suprir as nossas necessidades nesse momento de adversidade que estamos passando. Mas ela venha para consolar os nossos corações, venha como um bálsamo para as nossas vidas, como refrigério, e que venha sustentar o teu povo e a tua igreja neste momento. Visita os nossos corações. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, esse trecho da palavra que nós lemos no livro do Êxodo, no capítulo 3, do 1 ao verso 6, ele retrata um momento de experiência que Moisés teve ali durante o seu chamado. É importante a gente, como introdução, saber em que momento se deu essa experiência que foi um divisor de água na vida de Moisés. Interessante que Moisés ele foi nascido e criado em um ambiente, mas ele tinha uma outra natureza, uma natureza que era ali absorvida pelo o povo judeu, que era o povo escolhido do Senhor. E ele estava ali, naquele ambiente estranho à sua natureza e às suas origens. Ele foi criado ali no meio do povo egípcio. E o que aconteceu? Aconteceu que no momento da sua vida, ali no meio do palácio, no meio do povo egípcio, houve um momento de experiência pela qual Deus chama Moisés para preparar a sua vida para uma instrumentalidade. E nós podemos confirmar isso lá no livro de Hebreus 11, 24 e 25, quando a palavra nos afirma que pela fé Moisés, já sendo grande, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. E ele preferiu sofrer ali os maus tratos, as dores, do que um pouco tempo ali o gozo do pecado. E ali ele teve consciência, teve um entendimento
porque certamente essa experiência que ele teve ali foi uma experiência que é refletir na vida dele. E ali ele não suportou mais ver o jugo do seu povo, ele começou a ter discernimento das coisas. Aí o que acontece? Moisés, ele mata um egípcio, e esse egípcio ali, ele obriga com essa morte, né, com esse ato dele, obriga ele a tomar uma posição, ele se posicionar diante disso, até porque ele comete ali um delito, algo que era contrário ao ambiente que ele estava vivendo. E ali ele foge e vai se refugiar no deserto. E nesse deserto, ele passa 40 anos no deserto, e nesses 40 anos, ele tem essa experiência que nós acabamos de ler aqui em Êxodo 3, do 1 ao 6. Amados irmãos, até o momento dessa experiência de Moisés, essa introdução ela serve de reflexão para as nossas vidas, porque nós também vivemos em um ambiente que nós entendemos assim que esse ambiente ele é um ambiente que não é propício à vida da igreja, que não é propício à vida do crente em si. E um momento de decisão, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, a nossa vida ela é mudada, a nossa natureza, o nosso interior é mudado. E na mesma condição que isso acontece na vida de Moisés, acontece na nossa vida, quando assim nós aceitamos a Jesus como o Senhor da nossa vida. E aqui, ele matando o egípcio, nós precisamos também matar o egípcio na nossa vida. Precisamos matar essa natureza humana e se refugiar e ter uma experiência com o Senhor, para o que o Senhor ele possa falar conosco, né? E muitas pessoas até se perguntam, esse ato, esse posicionamento de Moisés, o que é que muitas vezes tem a ver com minha vida? As pessoas perguntam isso. E não só esse ato aqui, com esse exemplo que nós citamos, nós podemos reportar no início, se manifestou na vida de Moisés, nossa vida na vida da sua igreja. Nós matamos uma forma de vida. Deus fez o homem para que ele fosse eterno, e nós matamos uma forma de vida eterna por causa do pecado, e por causa do pecado todo homem foi destituído. Ele deixou de fazer parte da glória de Deus, e ele precisa agora se voltar para Deus através de Cristo Jesus. Amados irmãos, e nesse momento agora, quando Moisés tem uma experiência com o Senhor, esse momento de experiência diz aqui no capítulo 3, no verso 1, diz que ele estava ele apacentava ali um rebanho de Jetro, o seu sogro. E diz que ele leva o rebanho para trás do deserto e vai até o monte Horebe. O que nós aprendemos aqui? Esse momento aqui que Moisés, ele apacentava o rebanho, nós entendemos aqui que esse apacentar aqui seria o ofício de Moisés nesse momento, pelo qual ele estava naquele tempo no deserto. Aquele momento que ele estava ali de provas, separado, buscando ali uma experiência, o sustento dele, o ofício dele, o trabalho dele era apacentar os rebanhos de Jetro. O rebanho não era dele, o rebanho era do sacerdote que era seu sogro, Jetro. E nós entendemos que nesse momento aqui, pela qual ele apacentava, que era o ofício dele, que era o sustento dele, que era o trabalho dele, nesse momento aqui nós aprendemos que nós cuidamos de algo da nossa vida que não é nosso, que pertence ao Senhor.
E muitas coisas nas nossas vidas que às vezes não entendemos, nós precisamos entender a parte espiritual, a nossa busca diante do Senhor, as experiências que nós buscamos diante do Senhor, ela tem um reflexo na vida espiritual, porque nós somos responsáveis em tornar o nosso espírito para Deus. Nós, como pessoas humanas, nós precisamos entender que essa parte de se voltar a nossa vida para Deus, nós somos responsáveis por isso. A nossa salvação, ela chega a cada um e nós somos responsáveis pela nossa própria salvação. E nesse momento aqui, que o trabalho, que ele estava trabalhando, existe um detalhe muito importante aqui que nós precisamos nos ater nesta hora. Que independente do que nós fazemos hoje, no momento que estamos vivendo, nós temos que ter nesse posicionamento de Moisés, essa postura de Moisés. Ele pegou o rebanho, botou atrás do deserto e subiu até o monte Horebe. É o momento de nós pegarmos as coisas dessa vida, o nosso sustento, o nosso trabalho, que é importante para a nossa vida. As coisas dessa vida que nós fazemos é importante para nós. A nossa família são importantes para nós. Mas precisamos ter um momento de colocar isso para trás de nós, porque isso não é a prioridade. A prioridade é colocar atrás de nós essas condições e priorizar na nossa vida a subida ao monte de Deus, o monte Horebe. Então, a prioridade na vida do servo nessa última hora é estar em comunhão com Deus. Porque toda vez que nós invertemos essa ordem, esses valores que não são espirituais, mas que são importantes para nossas vidas, eles acabam sendo primícias. E nós sabemos que a nossa condição é a mesma condição de Moisés. Nós temos que subir para o monte de Deus e colocar a comunhão com Deus, colocar Deus primeiramente sobre todas as coisas. E as outras coisas Deus vai nos sustentar, vai nos acrescentar, Ele vai suprir a nossa família, Ele vai suprir o meu trabalho, tudo aquilo que nós precisamos ainda para esta vida. E que certamente vai ficar por aí. Então esse é o primeiro ensinamento. Vamos entender esta noite. Deixar para trás as coisas dessa vida, as questões, os debates que nada nos edificam, e deixar Deus agir, primeiramente nós, é intrínseco, no nosso coração, na nossa vida. Nós temos que nos esforçar, nós temos que subir ao monte de Deus e aguardar o seu poder se manifestar, e nós vamos nos retratar, vamos nos reportar a quem de direito, o que tem poder de reverter todas as coisas e perdoar os nossos pecados. E perdoou ali os pecados naquele momento de Moisés, os delitos deles foram ali deixados para trás. O momento não era de questionar a sua atitude, os seus feitos lá atrás, como tudo se deu. O momento agora era de estar em comunhão com Deus. Esse é um momento que nós temos que viver neste momento, nesta hora de tantos conflitos, de tantas indecisões, de tantas opiniões. Nós temos que nos reportar ao Deus, porque Ele tem uma palavra verdadeira. E quando a palavra vem de Deus, não gera dúvida nos nossos corações. E interessante que lá no verso 2, nesse momento de comunhão, de busca através da oração ao Deus Todo-Poderoso, lá no Monte Horebe, esse é o nosso posicionamento, quando nós recorremos ao Senhor, subindo ao monte, quando nós voltamos para Deus através da oração, Deus se manifesta a nós. E se manifestou ali um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Ele olhou que a sarça não ardia em fogo e a sarça não se consumia. Uma coisa interessante aqui para nós é que
nas suas andanças, na sua caminhada pelo deserto, certamente ali, outras sarças deveria, esse tipo de arbusto ali, é comum aparecer ali para Moisés. E certamente naquelas altas temperaturas, era comum um arbusto ou outro ali na sua caminhada, quando ele apacentava ali o rebanho, uma sarça ou outra queimar. Mas só que acontece algo nesse momento aqui de experiência de Moisés. A sarça, ela não se consumia. E nós aprendemos aqui nesse verso 2, uma coisa muito importante para nós que serve como aprendizado. Porque essas duas sarças aqui, ela é importante para nós. Não é que mudou um tipo de sarça e agora aparece uma sarça que não se consumiu. Não, a sarça era a mesma. Só que o que é que nós aprendemos? Nós falamos sempre isso na igreja. O que é milagre? Milagre é a ação de Deus, né? Agindo nas coisas naturais, nos fenômenos naturais, de uma forma sobrenatural, através do seu poder. Isso não é milagre? É o poder de Deus se manifesta. E agora Deus se manifesta pelo seu poder numa coisa natural, na sarça. A sarça era a mesma. A diferença é que o poder de Deus faz com que a sarça não se consumia, porque agora o fogo que estava agindo naquela sarça era um fogo vindo do poder de Deus. E nós temos que aprender isso. Em que aspecto? Aspecto de que a sarça era a mesma, mas só que o ensino para nós aqui esta noite, Deus está falando que aquilo que vem do homem, aquilo que provém de Deus é a coisa natural. Deus quando toca, Deus quando age, quando Deus quer falar com o homem, as coisas passam a ser diferentes. Porque agora existe a presença de Deus naquilo que é comum para a nossa vida. Nós somos homens, pessoas comuns, mas quando o poder de Deus ele se manifesta na nossa vida, nós deixamos de ser pessoas comuns. E nós aprendemos aqui que essa sarça que se consome é a sarça do homem. São os feitos dos homens, né? É o que nós estamos vendo a cada dia, a sarça se consumindo aí, é a palavra, é o poder do homem sendo desfeito a cada dia, os conflitos. Mas a sarça que não se consome, fala dos feitos de Deus, que são permanentes, e eles são eternos, e ele não se desfaz. E isso nós precisamos entender nesse momento. As coisas são naturais, mas quando Deus se faz presente na nossa vida, naquilo que nós colocamos, naquilo que nós recebemos da parte de Deus, principalmente a sua palavra, ela não se desfaz como a palavra do homem, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela é eterna, e ela se cumpre, como está se cumprindo muitas coisas nesses dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. A palavra que foi muitas vezes dita por Jesus há mais de 2000 anos atrás, ele falou como seriam as coisas nesse momento final, antes do dia que ele voltaria para buscar a sua igreja. Interessante quando ele fala ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos, as coisas que haveriam de acontecer, rumores de guerra, pestes, filho, o amor de muitos se esfriariam, perseguições. Interessante quando ele fala isso, é uma coisa muito interessante. Diz que 30 anos depois começa isso a acontecer. Né? E vai acontecendo, e vai tomando outras proporções, e vão agravando, né, as coisas, vai tomando outras proporções. Por quê? Porque a volta do Senhor Jesus é como se fosse uma grávida, que vai estar gestante e vai ter seu filho. A cada dia que passa, as dores vão aumentando até gerar o filho ali. A volta de Jesus é assim, as proporções vão aumentando até ele vir buscar a sua igreja. Então é um momento de reflexão para as nossas vidas, e nós recebemos aquilo que vem da parte do Senhor. E nós recebemos aquilo que vem da parte do Senhor, é a sua palavra, que é fiel e verdadeira. E nós guardamos ela. E isso é importante para as nossas vidas, e nós vamos ficar com a palavra do Senhor, porque Ele fala tudo isso a seu respeito, fala a respeito da sua vinda, e o que viria de acontecer, mas Ele deixou uma palavra para a igreja. Ele disse que nós não ficaríamos órfãos. Ele varia o seu Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem nos consolado nesse último momento. E é para Deus que no mundo nós teríamos aflições.
mas tem de bom ânimo que ele venceu o mundo, e nós cremos nele, e nós seremos mais que vencedores, e isso é muito importante para nós, porque nós temos esse Deus que tem nos guardado, e tem nos preservado, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 3, Moisés, ele disse assim: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. O Deus está mostrando para nós aqui o quê? O que é que Deus quer falar conosco? Ele, nesse momento aqui no verso 3, Deus ele dá uma oportunidade ao homem dele ver a sua glória, de ter uma experiência. E essa experiência aqui no verso 3 que Moisés teve, é uma experiência que Deus, ele não faz acepção nesse último momento. Em momento nenhum o Senhor faz acepção. Ele quer que todos os homens se salvem, que tenham uma experiência com Cristo Jesus. Então esse verso 3, ele é muito interessante porque ele é profético até os dias de hoje. Deus, ele quer que o homem ele tenha essa experiência, essa grande visão, esse grande momento aqui que ele vê a sarça não se queimar, é a Shekinah de Deus, é o poder de Deus que é visível para todos os homens, para todas as pessoas. Qualquer um que desejar ter esse encontro com o Deus, uma experiência, se ele o desejar, Deus vai se manifestar na vida dele. Então esse verso 3, ele é muito importante para as nossas vidas. Deus quer dar uma experiência para todos, do seu poder, da sua glória, da sua existência, que Jesus ressuscitou e que ele está vivo e vivo para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No verso 4, diz o seguinte: e vendo o Senhor que se virava para lá, bradou Deus e a ele do meio da sarça diz: Moisés, Moisés, e ele diz: eis-me aqui. Então, a disposição nesse último momento, a disposição do homem que quer ter uma experiência, que quer aceitar Jesus, que quer realizar a sua vontade, que quer se dispor a querer fazer a vontade do Senhor, é o eis-me aqui, é o eis-me aqui. E o verso 4 aqui, existe uma coisa muito importante para nós também, nesse último momento, que Deus permite que nós tenhamos uma experiência com Ele, mas não podemos nos aproximar dEle e se envolver com a sua glória de qualquer jeito. Por isso que ele diz assim: Moisés, Moisés. Ele faz uma exclamação, ele chama a atenção dele aqui, apesar de ele estar se dispondo, ele quer viver, ele quer ver essa experiência, ele quer sentir essa experiência, mas Deus chama a atenção dele, porque nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos ter uma experiência, mas não precisamos se achegar ao Senhor de toda forma, de qualquer jeito. A resposta no 5 diz: e disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Então é o que nós falamos aqui. Nós queremos nos envolver com as coisas do Senhor. Nós queremos se envolver com o poder, com a glória do Todo-Poderoso. Nós queremos ter uma experiência com Jesus. Nós queremos se chegar à sua presença. Mas a orientação do Senhor aqui para Moisés é que quando ele se achegasse, ele já tinha visto ali o poder, ele já tinha tido uma experiência, mas agora ele queria uma intimidade, ele queria algo mais. E nesse momento aqui, há uma orientação da parte de Deus: diz: não te achegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, a terra é santa. Interessante, já estava 40 anos Moisés para cima e para baixo naquele deserto, para um canto e para o outro, ali com o rebanho. A vida dele era lá no deserto. A vida dele era caminhar para um lado e para o outro, com as alpargas nos pés, para um canto e para outro. Mas agora, quando Deus se manifesta na vida dele, quando Deus fala com ele, interessante que o ambiente que era comum para ele, o ambiente que era acostumado ele andar ali, ele se torna um lugar santo. Deus está mostrando aqui que nós, como pessoas, como cristãos, nós podemos andar neste mundo, mas quando nós temos um chamado para nossas vidas, quando nós nos envolvemos com o Senhor, nós precisamos caminhar nesse mundo, mas o nosso caminhar é um caminhar que difere dos outros caminhar. E para a gente chegar à presença do Senhor e ter uma íntima comunhão com Ele, nós precisamos tirar algo da nossa vida,
para que possamos andar em comunhão com Ele e em santificação. E nós precisamos tirar as alpargas dos nossos pés, porque as alpargas falam da caminhada do homem nesta vida, nesta terra. Ele precisava tirar a razão dele, ele precisava tirar aquilo que ficou para trás, os feitos, algo que ele poderia ter trazido lá do Egito, aquilo que não era bom para ele caminhar com Deus. Ele precisava tirar, o homem precisa tirar nessa última hora a sua razão, a sua opinião. Todo homem tem uma opinião. E às vezes o homem tem uma opinião e tem uma razão, tem um entendimento, e às vezes ele quer impor aquilo, ele quer que a gente ouça, e quer que aceite às vezes uma imposição dele, um entendimento dele. E nós vamos ficar com o entendimento que é a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é verdadeira e ela é fiel. O homem não. O homem, ele é falho. A mente humana, o coração do homem é falho. E nós precisamos se achegar ao Senhor e se despir disso, do velho homem, da caminhada. Você precisa caminhar com o Senhor, porque muitos dizem que caminham com o Senhor, mas não tem uma experiência. Você precisa ter uma experiência com a sarça. E a sarça, ela tem que arder na sua vida, no seu coração. Tem que ser como algo primordial na sua vida. E o homem sempre fala que tem Deus, que serve a Deus, e muitos deles conhecem até as Escrituras Sagradas. Mas não adianta conhecer as Escrituras se não houver o Espírito Santo para nos consolar e nos edificar. Porque o Espírito Santo que vai nos ajudar a essa letra a ter vida. E você tem que deixar o Espírito Santo agir para que a palavra ela entre no seu coração. E não ela fique na letra com a sua razão, com o seu entendimento. Então nós precisamos tirar essa caminhada, essa razão, esse conhecimento, a sua cultura, o seu entendimento, o seu modo de viver. Precisamos tirar de nós o modo de vida como o homem natural vive. Nós temos que tirar essas alpargas para se achegar e desfrutar das bênçãos e do poder de Deus. Porque muitos querem tão somente as bênçãos que vêm do Todo-Poderoso. E nós precisamos das bênçãos, mas temos que continuar na íntima comunhão com o Todo-Poderoso, com o abençoador, o galardeador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no verso 6, ele disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Esse momento aqui foi o ápice da experiência que Moisés teve, porque agora nesse momento ele conhece a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua incredulidade, o homem falho que ele era, e que Deus agora estava se manifestando na vida dele, e agora ele vê que esse Deus é o teu Todo-Poderoso. Quando ele fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, ele se aportava nos feitos dos antepassados, daquilo que Moisés tinha conhecido através da palavra, do conhecimento, daquilo que passaram para ele. Os feitos que Deus fez para Abraão, Deus tinha feito para Isaac e para Deus de Jacó. Ele estava dizendo que ele era o Deus de ontem e estava se revelando a ele naquele momento, porque ele é o Deus de hoje, e ele eternamente será o Deus de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o Senhor nesse momento, ele estava se manifestando para Moisés como eu sou. E esse mesmo Deus, ele tem se manifestado hoje na vida da igreja, na minha, na sua vida, como eu sou. Ele é o quê? Esse eu sou. Ele é o quê? Ele é a cura. O Senhor é a cura. Ele é a esperança. Ele é a certeza. Ele é a certeza de tudo que esperamos, porque nós cremos nisso através da fé. E é uma definição a respeito da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, e nós esperamos, confiante no Senhor, que Ele está no controle de tudo, e nós não perdemos, porque nós cremos que Ele é o eu sou, é o Deus que cura, é o Deus que salva, o Deus que nos dá alegria, o Deus que tem tudo que o homem precisa. E é por isso que nós optamos em ficar com esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o sou que tem tudo, que vai suprir, que supre
a vida do homem. E na hora que o homem reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, e ele teme a Deus, como Moisés temeu aqui, ele tem um ato comum como pessoa, como um homem, que é justamente encobrir o rosto, porque aqui ele reconhece que esse Deus Todo-Poderoso é um Deus que, além de abençoador, o homem, ele reconhece a soberania de Deus, e ele começa a reconhecer em si próprio que ele não é capaz de nada. Ele é tão simplesmente isso tudo que o homem é. Ele é um homem cheio de razão, é um homem que a sua natureza cada dia quer aflorar, é um homem inconstante, é um homem que muitas vezes falta fé, às vezes é um homem incrédulo, e nesse momento que ele vê que é falho, dentro dele já gera isso, é intrínseco. É quando o homem reconhece mesmo que ele é um pecador, que ele é um homem falho e que precisa do eu sou na sua vida para que ele seja vitorioso em todas as questões, principalmente nesse último momento que nós estamos vivendo, que nós precisamos desse Deus para confortar, consolar, nos trazer paz e alegria para a nossa vida, para a vida da igreja, para o nosso lar e para tudo que nós estamos vivendo nesse último momento. Nós possamos testificar essa experiência que vivemos nesse momento de adversidades, para mostrar que o poder dele é um poder que vence grandes batalhas, e nós vamos vencer essas batalhas, mais uma batalha, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados irmãos? Então, nesse momento, nós vamos cantar mais um louvor, e os irmãos que conhecem esse louvor, podem cantar junto conosco, para nós encerrarmos esse momento, junto com nossos amigos, com nossos parentes, junto com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Já estamos encerrando aqui. Se o sol se pôr e a Noite chegar, tu és que me guia. se a Tempestade me alcançar, tu és meu abrigo, se o mar me fumegia a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção E o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. és O Deus da minha salvação, és
Deus, nós oramos nesta hora, suplicando uma bênção à vida do teu povo, aqueles que estiveram presentes nessa live, nesse momento que passamos em oração, em comunhão. Venha visitar os corações, tira todo o conflito, toda indecisão, a razão humana, que o teu povo possa se voltar para ti a cada dia, e que esse momento de adversidade o povo possa sair restaurados com o teu poder, com a tua glória, que o teu povo venha ter uma experiência, seu Deus, contigo. Tira todo o conflito, toda indecisão. Nós possamos assim, seu Deus, chegar à tua presença, despido de tudo aquilo que é do homem, mas que possamos nos anular cada dia e crer tão somente no teu poder. Abençoa, visita, seu Deus, as famílias, os lares, os teus servos, seu Deus, que estão enfermos, que muitas vezes não podem ouvir a tua palavra, mas que nós possamos ser um agente transmissor, que temos uma palavra de vida eterna. Toma em tuas mãos, opera uma bênção na vida, seu Deus, da nossa família, dos nossos amigos, da tua igreja. Oramos assim, pedindo a tua bênção, guarde cada um de nós e que receba diante do altar esse momento que passamos na tua presença. Amém e amém. Glória a Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. Até o próximo momento em que nós possamos nos reunir, entender que esse Deus continua sendo o Deus que tem sempre cuidado e guardado de nós. A todos, a paz do Senhor Jesus.